E aí, gente, tudo tranquilo? Aqui é o professor Igor Moreira para mais um tutorial aqui no canal. Hoje eu estou trazendo um vídeo para mostrar como melhorar o áudio da sua gravação no OBS. Como você deve ter reparado, o áudio está um pouco ruim, está um chiadozinho de fundo. Isso aqui está de propósito, eu coloquei aqui um ventilador bem em cima de mim e está fazendo muito barulho. Por mais que eu fique em silêncio, você vai perceber por aqui, ó, pelo meu mixer de áudio, que vai continuar captando ruído. Pronto, percebeu que ainda continuou havendo a captação de áudio? Isso é uma coisa que ninguém gosta durante a sua aula, que haja esse ruído de fundo e que fica um barulho estranho, né, e muito incômodo. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, noções mais básicas. Aqui eu tenho 3 fontes de áudio no meu OBS. Esse desktop áudio, ele seria uma fonte de áudio que iria captar qualquer som emitido pelo seu computador. O som do OBS, por exemplo. Então, quando eu colocar uma fonte para reproduzir áudio, como por exemplo um vídeo que eu quero passar para os meus alunos, uma vinheta que eu quero passar para os meus alunos, né, uma vinheta que eu coloco antes da minha aula, eu posso manualmente vir aqui e reduzir o volume dessa fonte sonora, como eu vou fazer agora, por exemplo, com o microfone com o qual eu estou falando. Eu vou reduzindo o volume gradualmente até o momento em que vocês não me ouvem mais de forma alguma. Isso é uma configuração bem simples que pode ser feita rapidamente, mas a ideia aqui é fazer configurações um pouquinho mais avançadas para deixar o áudio da sua aula o mais perfeito possível. Primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: você já tem que ter todo o conhecimento básico do OBS que nós já passamos no canal. Por conta disso, eu vou deixar aqui os cards dos outros tutoriais para você acessar caso não tenha assistido ainda. Caso você já saiba configurar o OBS, só seguir assistindo o vídeo. Cada faixa de áudio vai ter que ser modificada individualmente. Então, se esse aqui é o áudio dos vídeos, desktop áudio, você quer provocar modificações nele, quer aumentar o volume, quer diminuir o volume, você vai ter que mexer nele. Se esse aqui é o seu microfone, você vai mexer nele também individualmente, ou seja, para cada faixa de áudio você vai fazer uma configuração diferente. Como eu só estou ativo o meu microfone, eu vou lá mexer nessas configurações. Primeira opção que eu tenho é vir aqui na engrenagem, colocar propriedades de áudio avançadas, e onde aqui eu tenho, ó, todas as opções de áudio. Aqui eu posso mexer em todos, né? Claro, como eu já falei, um de cada vez. E eu posso fazer a redução e o aumento do volume de cada faixa aqui em decibéis. Agora, eu acho que essa configuração ela não é a mais recomendada porque ela é muito simples. Então vamos fazer o seguinte: vamos abandonar essa configuração mais simples, fecha. Vamos clicar de novo na engrenagem e vamos aqui em filtros. Quando eu for na parte de filtros, vamos reduzir aqui a tela para que a gente consiga enxergar tanto a parte dos filtros como a captação de áudio aqui embaixo, ok? Então vejamos o que é que eu vou colocar aqui. Primeiro, eu quero eliminar o ruído. Eu quero que quando eu fique em silêncio não capte nada, que está captando agora. Então, o que é que eu vou fazer para corrigir, para tirar esse ruído do meu vídeo? Eu venho aqui, ó, em mais e vou colocar aqui, ó, a redução de ruídos. Pronto. Dou OK. E você percebe que na hora que eu coloquei, o ruído automaticamente cessa. Percebeu? Quando eu fiquei em silêncio, não captou mais nada. Só que colocar um valor muito grande para cá vai deixar a sua voz metalizada, vai ficar muito ruim. Então, o que é que você vai fazer? Você vai deixar aqui, ó, no máximo.
Você vai perceber que ainda vai estar captando ruído. E você vai baixando aos poucos, até que não se ouça mais ruído algum. Pronto. Geralmente em menos 10 já se resolve o problema, dependendo, é claro, do seu microfone. Então, aí você já eliminou totalmente os ruídos daquele seu vídeo, ok? Olha aí, vou ficar em silêncio novamente. E não houve captação de ruído algum, certo? Então vamos lá. Próximo filtro que a gente vai aplicar aqui é o compressor. O que é que esse compressor vai fazer? Há alguns momentos da aula que você pode falar com intensidade um pouco maior, o volume um pouco maior, com intensidade um pouco menor. Esse compressor ele vai fazer com que todo o volume, toda a intensidade do som que você está emitindo fique no mesmo padrão, certo? Fique basicamente todo mundo ali, ó, no mesmo volume bonitinho, legal, sem nenhum pico. E você não precisa mexer em nenhum das configurações. O OBS já traz uma configuração muito boa para o compressor. Depois nós vamos aplicar aqui um outro filtro chamado de limitador. Para que serve esse limitador? Ora, perceba que aqui na barra de áudio do OBS você tem uma região verde, você tem uma região amarela, você tem uma região vermelha. O que você não quer é que o seu áudio chegue na região vermelha. Isso vai fazer com que fique estourado demais o áudio. Então o seu limite aqui seria o quê? Seria menos 10 decibéis. Então o que é que você vai fazer aqui? Você vai colocar o seu limitador, por exemplo, em menos 10. E por mais que você comece a falar muito intensamente, né? Como físico é até estranho falar muito alto, porque a gente sabe que está errado, alto é agudo, né? Mas tudo bem, por mais que você comece a falar muito alto, com volume muito alto, ele não vai permitir que o som passe desses menos 10 decibéis e não vai estourar o áudio da sua aula. E nós podemos colocar também um outro filtro que é o ganho. O que é o ganho? É quando você já acha que o volume da sua voz está muito baixinho. E aí, o que é que você vai fazer? Você pode fornecer um ganho a ele aqui. Com cuidado, é claro, você vai fornecer o ganho, digamos, eu não vou colocar um ganho aqui, vou colocar um ganho de 20 decibéis. Olha o que está acontecendo. A minha voz está atingindo a região vermelha e está travando, está estourando tudo. Então eu tenho que ir dando ganho no meu microfone, mas de olho nessa barrinha aqui de baixo, para que não chegue na região vermelha. Por mais que o limitador esteja colocado em menos decibéis, se você começar a dar muito ganho, a voz vai realmente passar para outra região. Então aqui, por exemplo, vamos colocar um ganho de 10 decibéis no meu microfone. Pronto. Eu estou falando normalmente, a minha voz está ali dentro da região, de boa, tranquilo, na região amarelinha. E vou colocar sempre, foi um pouquinho para o vermelho agora, hein? Então vamos lá, vamos dar uma reduzida. Vou botar um ganho aqui de 7 decibéis. Não quer ficar 7, então pronto, vai ficar 6.9. Pronto, agora não está mais indo para a região vermelha, tá tudo ok, bonitinho, simples, maravilhoso. E com esses 4 filtros, você consegue fazer com que a qualidade do seu áudio fique muito mais interessante para a sua aula. Professor, tem mais algum filtro que eu poderia aplicar? Bom, nós temos um outro filtro aqui chamado filtro de ruído. Porém,
eu não recomendo que se utilize ele, a não ser que o redutor de ruído não tenha funcionado. Se o redutor de ruído funcionou, não precisa aplicar o filtro de ruído. Qual é a função dele? É fazer com que você, ao ficar em silêncio, o OBS não grave nada. Só que dependendo da sua configuração de áudio e dos tempos que você coloque de reação do programa, ele pode começar a cortar o início das suas frases. Então, se você quiser colocar o filtro de ruído e ir testando as configurações dele, tranquilo, tem gente que gosta de fazer as experiências e ver como é que vai ficar. Agora, se a redução de ruído funcionou, não precisa dele, entendeu? Isso foi fechar aqui. Lá, abre de novo. Então você pode vir aqui e deixar ele desativado, ó. Clicar no olhinho, deixar ele desativado, ou simplesmente excluí-lo. Lembrando, eu recomendo apenas esses 4, mas se ainda tiver com ruído, mexa nas configurações do filtro de ruído, faça alguns testes e aí você vai verificar como é que vai ficar o seu áudio. Tranquilo, gente? Essas são configurações básicas de áudio do OBS, certo? Existem configurações mais avançadas que são essas aqui, ó, os plugins VST, mas que, como é muita informação e é uma configuração de áudio assim mais para estúdios profissionais, nós não vamos trabalhar com essas configurações hoje. Agora, claro, se tiver realmente interesse, vocês podem deixar no comentário aí dizer: professor, eu queria que tivesse uma aula sobre os filtros VST e eu posso depois fazer um outro tutorial, ok? Mas por hoje seria isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal se não é inscrito e nos vemos na próxima aula. Valeu e até lá!